Olá, estudante de língua portuguesa do 9º ano da Prefeitura do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Estamos agora iniciando um dos últimos vídeos a respeito desta apostila, que está chegando ao fim. Faltam mais algumas poucas páginas. Então, vamos ao nosso texto 17, aqui. Texto 17. Razão de ser. Paulo Leminski. Escrevo, e pronto. Escrevo porque preciso. Preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece, e as estrelas lá no céu lembram letras no papel. Quando o poema me anoitece, a aranha tece teias, o peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo apenas. Tem que ter porquê? Número 1. Do que trata o poema? Bom, o poema fala sobre o ato de escrever. Agora eu quero que você perceba que esse texto 17 foi escrito em prosa ou em verso? Foi escrito em verso, certo? E quantas estrofes? Somente uma estrofe. Lembre, estrofe é o conjunto de versos. Então, se você tem um conjunto de versos aqui, então você só tem uma estrofe, correto? Perceba algumas rimas também. Veja, escrevo e pronto, vai rimar com tonto. Preciso, vai rimar com isso. Amanhece, rima com anoitece. Céu vai rimar com papel, certo? E também temos outra rima aqui. Veja, o peixe beija e morde o que vê. Tem que ter porquê? Então, vê rimou com porquê também. Então, vamos para o número 2. Em escrevo e pronto, que efeito expressivo tem o verbo em destaque? O verbo em destaque é a forma verbal escrevo, do verbo escrever. Então, que efeito expressivo tem esse verbo em destaque? Bom, no verso, o lírico afirma que pratica a escrita como ação habitual, ou seja, ele tem o hábito de escrever. E pronto. Número 3. Quais são as causas que fazem o eu lírico escrever? O eu lírico diz que tem como uma necessidade pessoal e isso é algo sem uma razão específica, seja por estar tonto, seja por causa do amanhecer. Então, isso podemos perceber aqui nessas estrofes. Veja, escrevo porque amanhece, escrevo porque preciso, preciso porque estou tonto. Então, essas são algumas das causas que fazem com que o eu lírico escreva. Número 4. O que podemos inferir da expressão ninguém tem nada a ver com isso? No sentido de que ninguém deve se importar com o ato de escrever dele. Dele quem? Do eu lírico. Ninguém tem nada a ver com a vida dele, certo? Número 5. Que circunstância expressa o termo destacado em quando o poema me anoitece? Perceba que o termo destacado é a palavra quando. E geralmente, quase sempre, né? Essa palavra indica uma ideia de tempo. Então, quando aparecer essa palavra quando, tenha quase certeza de que esta palavra vai expressar uma circunstância de tempo. Número 6. O que podemos inferir quando o eu lírico diz que as estrelas lembram as letras? Bom, ele quer dizer que as estrelas brilham, inspiram, encantam e provocam a imaginação, assim como as letras provocam a imaginação também. Número 7. Que hipóteses de leitura podemos realizar sobre o que fazem a aranha, o sapo e o eu lírico? Sapo? Eu acho que essa apostila deu algum tilt aí, hein? Sapo? Bom, número qual mesmo? Número 7. Que cada um no mundo tem o seu ofício próprio, a sua função própria no mundo. É uma hipótese de leitura que nós podemos levantar aí. Número 8. Que efeito de sentido tem o uso do sinal de interrogação ali no último verso? Veja que o último verso está aqui. Que efeito de sentido? Ou seja, por que ele foi usado? Para indicar o quê? Número 8. Evidencia o questionamento sobre uma razão para escrever. Tem que ter porquê? Ou seja, tem que ter um motivo para ele escrever? Então ele diz que não.
Número 9. Compare os textos 16 e 17. O texto 16 é um artigo de opinião, ao passo que o texto 17 é um poema. Vamos ver agora um pouquinho sobre quem foi Paulo Leminski? Então, aqui com uma breve pesquisa ao Google, nós encontramos algumas imagens de Paulo Leminski e algumas informações sobre ele. Veja, Paulo Leminski Filho foi um escritor, poeta, crítico literário, tradutor e professor brasileiro. Tinha uma poesia marcante, pois inventou um jeito próprio de escrever, com trocadilhos, brincadeiras com ditados populares e influência do haikai, além de abusar de gírias e palavrões, tudo de forma bastante instigante. Ele nasceu no dia 24 de agosto de 1944, em Curitiba, capital do Paraná, e faleceu em 7 de junho de 1989, em Curitiba também, capital do estado do Paraná. E aqui informações sobre os filhos, sobre cônjuges, sobre formação e sobre seus pais. Voltando aqui na página. Você já refletiu que a leitura e a escrita são complementares, ou seja, a leitura complementa a escrita e vice-versa. O ato de ler, além de ser um companheiro de aventuras pela imaginação, é um caminho possível para se encontrar a felicidade, e também para ser crítico e para refletir a respeito do mundo que nos cerca. Texto 18. Benefício da leitura para as crianças. Veja, a felicidade estampada no rosto das crianças, ou melhor, de uma criança. Número 1. Qual é o tema do anúncio publicitário desse texto 18? Uma possível resposta é sobre os benefícios da leitura na infância. Número 2. Qual é a finalidade do texto 18? Finalidade é a mesma coisa que objetivo. Então, qual é o objetivo do texto 18? Propagar uma campanha que incentive a leitura na infância. Número 3. Quais elementos são utilizados para induzir o público-alvo ao que está sendo propagado? A coloração, as crianças e um menino sorrindo ao manusear um livro. Número 4. Quais hipóteses de leitura podemos realizar a partir da campanha que se chama Benefícios da Leitura para as Crianças? Que a leitura provoca o bem-estar e os prazeres que o universo lúdico traz para as crianças. Quanto mais as crianças forem apresentadas aos livros, mais sentirão vontade de ler. Esse é o nosso desejo, é o nosso objetivo, né? Um dos nossos objetivos, na verdade. Agora, vindo aqui para a página 32, nós temos o seguinte. O hábito de leitura das palavras escritas e do mundo que nos rodeia pode ampliar a nossa forma de pensar. A escrita possibilita a ampliação de nosso vocabulário e tem um poder transformador, porque nos faz imaginar e refletir, além de nos dar acesso aos mais diversos conhecimentos. Nós vamos abordar essa página 33 em diante, né? Porque só falta a página 33, a página 34 e a página 35 para a gente terminar esse caderno pedagógico. Então só faltam mais 3 páginas. Nós vamos continuar na página 33 no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado, que você esteja acompanhando os nossos vídeos, esse conteúdo interessante do 9º ano em língua portuguesa, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e fiquem bem, se cuidem, hein?